Salve, 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 salve! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma solução de um exercício de física. Pois é, tava com saudade de fazer esse tipo de coisa, sabia? Tava com bastante saudade. Pois é. E hoje a motivação da nosso vídeo, né, veio dessa cena aqui. Calma. Calma. Tá. É um plano inclinado, a força necessária para levantar é reduzida pelo ângulo das escadas, que deve ser uns 30 graus, então a força fica mais ou menos pela metade. Exatamente a metade. Exatamente. Pois é. Pra quem não conhece, essa série se chama The Big Bang Theory, né? Isso aí é o segundo episódio, essa cena tá no segundo episódio da primeira temporada, então é logo no comecinho, né? Que acompanha justamente a história aí de rapazes, né? 4 rapazes que estão no mundo da ciência, né? 3 físicos e um engenheiro. O engenheiro sempre sofre no final, mas enfim. E as suas interações com o mundo ao redor e tudo mais, então tem bastante piada nerd, coisas assim. É bem engraçado, eu gosto bastante, né? Só que é aquela questão, né? Se tem ciência, tem que tomar cuidado na hora de fazer as coisas, né? Na hora de falar as coisas. Porque pode acontecer de você falar algo que pode se passar por verdade e, na verdade, não é. Então, vamos ver se essa fala do Sheldon faz sentido ou não. Quem é que tá certo nesse embate? De um lado, nós temos Sheldon, vulgo C3PO. Do outro lado, nós temos Leonard, vulgo o Hobbit. É baixinho, né? Fazer o quê? É um baixinho falando de outro. Mas quem será que vai ganhar nesse embate? Será que é o Sheldon ou será que é o Leonard? Então, bora lá conferir pra ver quem é que tá certo nessa situação. Bom, cá estamos nós. Bom, primeiro de tudo que o desenvolvimento, a ideia do Leonard tá completamente correta, tá? Ele transformou a escada num plano inclinado e de fato é um plano inclinado, tá? Como é que a gente sabe como funciona um plano inclinado? Um plano inclinado nada mais é do que um plano, né, uma superfície plana, que possui uma certa inclinação com relação à superfície, da Terra, né, no caso. Então a gente pode considerar o deslize da caixa sobre a escada como se fosse realmente a caixa passando por um plano inclinado, né, já que você tem ali esses degraus formando essa angulação com relação ao solo, né? Então, de fato, é um plano inclinado. Então, como funciona um plano inclinado? Já começa pelo fato de que um plano inclinado, ele vai ser um plano no qual você tem que tomar cuidado na hora de aplicar as forças. Por quê? Geralmente, quando a gente pega um problema, né, um problema de física normal, e você vai fazer o diagrama de forças, por exemplo, vou pegar aqui esta bola, e aí essa bola está em cima de uma mesa, né? E aí eu quero fazer aqui o diagrama de forças sobre essa bola. O que a gente tem? A gente tem a força normal, que é a normal de contato, né? Que está associada ao contato da bola com a superfície da mesa. Nós temos a força peso, né? Que está aqui apontando para o centro da Terra. Aí, inclusive, muita gente olha para esse tipo de situação aqui e fala: normal igual a peso. Então eles são para ação e reação. Não, eles não são para ação e reação, tá? Só para deixar isso claro. Mas de fato, normal igual ao peso nesse caso, né? Ok, beleza. Mas num plano inclinado isso muda de figura. Por quê? Porque você tem que se atentar justamente que as forças vão acompanhar justamente a inclinação do plano, né? O plano estar inclinado faz com que as forças aplicadas sobre a caixa estejam inclinadas também, né? Algumas forças estejam inclinadas. Então, a gente vai fazer aqui o diagrama de forças com relação a este plano inclinado, tá? Primeiro de tudo, a gente tem que apontar aqui um referencial, tá? O referencial que a gente vai abordar aqui será um referencial da inclinação, tá? Então, a gente vai fazer aqui a inclinação como nosso referencial. Então, para cima Y e aqui X, tá? Então, para cá positivo, para cá negativo, para cá positivo, para cá negativo. E aí a gente começa a marcar as forças. Então, primeiro de tudo, a gente tem a força normal de contato,
é uma força perpendicular ao plano. Se a gente considera que o plano é um plano inclinado, então a normal de contato, ela tá assim, tá? A gente fez aqui, escolheu sabiamente a força normal como paralelo ao eixo Y, né? Nós temos a força de atrito, que é uma força de impedimento para a tendência de movimento, tá? O atrito ele vai ser a força que uma superfície faz na outra que naturalmente impede a tendência de movimento, tá? Então, quando um objeto vai se mover, se ele estiver em contato com outra superfície, você vai ter ali a força de atrito atuando. Então, isso quer dizer que você vai ter ali uma tendência a resistir a este movimento. Isso tem a ver com a rugosidade da superfície, tá? Então, nós temos aqui a força de atrito, que vai ser justamente paralela ao plano, que nesse caso está no eixo X, né? A gente já considera que o plano está no eixo X. Nós temos a força que o Leonard e o Sheldon vão fazer, que a gente vai chamar de força F. E nós temos, que é inclusive o que a gente quer descobrir, e nós temos a força peso. Perceba que a força peso não vai ser que nem no caso da bolinha, que a força peso e a normal estavam paralelas uma à outra, né? Tava uma para cima e a outra para baixo, né? Aqui a força peso, como ela é uma força que não depende do plano de inclinação, né? Não depende do plano, só depende da existência do centro da Terra, o que a gente vai ter aqui é justamente que a força peso vai ter este tipo de configuração. Ela não vai estar assim, né? Opa, desculpa, torta assim realmente não vai estar. Ela não vai estar assim, né? Ela vai estar realmente inclinada. E isso porque ela não vai seguir ela não depende da orientação aqui do nosso eixo, tá? Nosso plano, no caso. Então, a gente vai fazer o seguinte: vamos colocar esses eixos aqui e vamos colocar todas as forças atuando sobre a origem para ver o que acontece. Então vamos lá. O que vai acontecer aqui? Temos aqui a caixa. A caixa vai ter um ângulo θ de inclinação. Vai ser justamente como se fosse a inclinação da rampa, né? Do plano inclinado. Nós temos a força normal, justamente sobre o eixo Y. Nós temos a força F, que é a força que os meninos fazem sobre a caixa, que vai estar apontando para a parte positiva do eixo X. Nós temos a força de atrito, que vai estar apontando no sentido contrário ao movimento, tá? Então, essa aqui é a força de atrito, vai estar apontando para cá, né? E nós temos a força peso, vai estar aqui nessa angulação aqui. Só que aí é o seguinte, quando nós fazemos esse tipo de conta, nós temos que nos atentar a uma coisa que é o fato de que é mais fácil você somar vetores quando eles estão no mesmo eixo. Ou seja, somar vetores em cima do eixo Y e somar vetores em cima do eixo X. Então o que a gente faz aqui é exatamente isso. A gente vai pegar essa força peso, que é a única força que não está sobre o eixo X ou sobre o eixo Y, e vamos projetar essa força em duas forças. Uma no eixo Y e outra no eixo X, tá? Então é exatamente isso que a gente faz aqui. A gente pega esse vetor P e projeta no eixo Y. A gente tem esse vetor aqui verde, né? Essa seta verde aqui. E a gente projeta no eixo X, que é essa seta verde aqui também, tá? Então, eu até botei aqui do lado para vocês verem como é que funciona. Tá aqui o vetor P, exatamente a mesma coisa. Aí aqui tá a nossa P de Y. E aqui nós temos a P de X, porque a única coisa que eu fiz é como se eu tivesse pego essa seta aqui e arrastado ela para cá. É exatamente a mesma coisa, né? Porque isso aqui é um retângulo, então este lado tem que ser igual a este lado. Então faz sentido eu fazer isso, né? Então nós temos aqui exatamente um triângulo retângulo. Perceba que é um triângulo retângulo. E aí, aqui é aquele momento que muitos estudantes se confundem. Não sei como colocar o ângulo, porque eu sei que aqui tem um ângulo de inclinação, né, da caixa, ou o ângulo de inclinação do plano. Mas onde é que esse ângulo entra aqui nessa projeção da força peso? Bom, você pode pensar da seguinte forma. Se você pegar e analisar, a força peso é uma reta que faz isso aqui, ó. Deixa eu colocar um rosa aqui. Uma reta que faz isso aqui,
certo? Então você tem aqui um ângulo de 90 graus, ou seja, a força-peso sempre vai tá perpendicular à superfície do solo, não à superfície do plano, né? Então, tem aqui um ângulo de 90 graus, tem um ângulo θ, e aí, isso aqui é um triângulo retângulo, né? Pela regra, você já sabe que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180, né? Então, 90 mais θ mais este ângulo tem que dar 180. Ou então, a gente pode dizer que este ângulo nada mais é do que 90 menos θ. Então, isso aqui corresponde a 90 menos θ. Eu acho que é fácil de conseguir observar isso, né? Porque 90 menos θ mais 90 mais θ, θ corta com θ, 90 mais 90, 180. Então, de fato, essa soma aqui dá 180. Então, se esse ângulo aqui vale 90 menos θ, e este ângulo todo aqui corresponde a 90 graus, então este ângulo aqui, né? Ou seja, o ângulo entre a força-peso e o eixo y, nesse caso, corresponde ao ângulo θ. Então, nós temos aqui, ó, θ vai ser o ângulo de inclinação da rampa, né? Então, a gente tem essa situação. E aí, como isso aqui é um triângulo retângulo, a gente pode usar propriedades trigonométricas. O seno de θ é cateto oposto sobre hipotenusa, P de x sobre P. Então, P de x é igual a P seno θ. E o P de y é o cosseno, né? Então, P de y é P cosseno θ. Então, até aqui, nenhum mistério, nenhum problema. Fácil, fácil. Agora, a gente vai usar a segunda lei de Newton, né? Aplicar a segunda lei de Newton. A soma das forças que atuam sobre um determinado eixo tem que ser igual a massa vezes a aceleração. A força resultante é igual ao produto da massa pela aceleração. Então, somando vetorialmente, inclusive, eu esqueci de fazer uma coisa aqui. Pronto. Então, nós temos aqui, ó, somatório das forças em Y, ou seja, as forças que atuam aqui assim, ó. Quais são as únicas forças que a gente tem aqui? A normal e a componente em Y da força-peso, então P de Y. Então, somando essas duas forças, normal mais P de Y, isso tem que ser igual a 0. Por quê? Porque a caixa não flutua e nem afunda na escada. Isso tem que ser igual a 0. Então, a gente simplesmente subtrai ambos os lados por P de Y, né? Esse P de Y some daqui. Aqui vai ficar, então, menos P de Y. Então, a normal é igual a menos P de Y, onde P de Y a gente já sabe que é P cosseno θ. Então, a gente tem aqui que a normal é igual a menos P cosseno θ. E aqui tudo bem, né? Sem problemas aparentes, né? Normal é igual a menos P cosseno θ. Agora, a gente vai olhar na direção X, né? Ou seja, aqui. Quais são as forças que atuam aqui? A gente vai ter que somar todas elas. A gente tem a força que os meninos fazem sobre a caixa, a gente tem a força de atrito, que é a força de resistência da escada, e a gente tem a componente em X da força-peso, tá? Então, somando tudo isso, a gente tem P de x mais F mais força de atrito. Isso tudo tem que ser igual a massa vezes aceleração. Por quê? Porque agora o objeto se move ao longo do eixo X, né? Essa caixa ela vai se mover ao longo do eixo X, tá? A gente vai impor algumas condições no final para a gente poder fazer essa análise. Então agora é só uma questão de substituição. P de x a gente já sabe que é P seno θ, então substitui, né? Vai ficar P seno θ mais F mais a força de atrito é dado por normal vezes μ, que é justamente a constante que está relacionado à rugosidade, né? A gente está falando aqui a constante de atrito. É igual a massa vezes a aceleração. Ok. Então, só substituindo isso, essa normal a gente já viu antes, que é menos P cosseno θ, né? Então aqui, ó, menos P cosseno θ. Então vai ficar P seno θ mais a força mais μ vezes menos P cosseno θ é igual a massa vezes a aceleração. Tudo isso na forma vetorial, tá? Por isso que eu tô colocando as setinhas aqui em cima. Se eu estivesse falando na forma de módulo, aqui seria normal menos P de y, tá? Em módulo. Mas como eu tô falando na forma vetorial, é mais fácil porque você só soma, né? Não tem muito mistério. Só que a gente tem que lembrar que a força-peso é dado pelo produto da massa pela gravidade. Então, é massa vezes a gravidade. Então, P
é m vezes g. Então, só substituir aqui m vezes g seno θ, mais a força F, menos m vezes mi vezes g vezes cosseno θ, né? Só substituir esse p aqui por mg. Botei esse menos aqui, multiplica com esse mais, vai virar menos. Então, a gente tem essa situação igual a massa vezes a aceleração. Vamos colocar o F aqui, mais... Vou colocar mg em evidência, porque aparece tanto aqui quanto aqui, né? Então, o mg ele aparece tanto aqui quanto aqui. Então, a gente vai botar ele em evidência. Então, vai ficar mais mg. Quando a gente bota em evidência, vai sobrar o seno θ aqui, menos mi vezes cosseno θ. Então, temos essa situação aqui, igual a massa vezes a aceleração. Vou subtrair ambos os lados por esse valor aqui, porque o que a gente quer saber é quem é o valor de F, né? Se realmente apenas a metade de força era necessário para levantar a caixa nessa situação. Então, a gente vai subtrair ambos os lados por mg seno θ menos mi cosseno θ. Isso vai ficar, a força é igual a m vezes a, né? Massa vezes a aceleração, menos massa vezes a gravidade, que multiplica seno de θ menos mi cosseno θ. Esse menos eu vou jogar aqui para dentro, ele vai multiplicar aqui dentro, esse seno vai ficar negativo, esse mi cosseno θ vai ficar positivo, então vai ficar, e botando o m em evidência, né, vai ficar massa vezes a aceleração, massa vezes, abre colchetes, aceleração mais gravidade, vezes mi vezes cosseno θ menos seno θ, tá? Então essa aqui é a nossa força. Isso aqui já é uma coisa para a gente já analisar, né? Porque já temos aqui uma resposta que a gente já poderia analisar, mas vamos levar em consideração justamente o fato de que o ângulo de inclinação da rampa, né, seria de 30 graus. Nesse caso, seno de 30 graus é meio, cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Isso aqui é tabelado, todo mundo sabe, né? Então, só substituindo, né, no lugar do cosseno, a gente bota raiz de 3 sobre 2. No lugar do seno, a gente bota meio. Então, vai ficar F é igual a m vezes a mais g, que multiplica mi raiz de 3 sobre 2 menos meio. Tá? Então, nós temos essa situação. Ok, temos números agora. E aí, sensei? A gente já consegue determinar se o Sheldon está correto, se o Leonard está correto? Vamos lá. Vamos levantar algumas hipóteses. A primeira hipótese que a gente vai estar levantando é que a força exercida pelos meninos tem que ser a força mínima. Para que isso aconteça, a gente tem que levar em consideração que eles se encontram numa situação em que eles não estão acelerando a caixa, tá? Ou seja, a caixa ela não vai ser acelerada, a gente vai tentar manter a velocidade constante. Isso significa que a força vai ser a menor possível. A força que eles vão tentar fazer vai ser a menor possível, né? Então, se a gente considerar que A é igual a zero, né? Ou seja, que eles vão tentar manter a aceleração zero, mantendo sempre a mesma velocidade, o que vai acontecer com a fórmula, né? Se a gente volta aqui na fórmula, esse A aqui vai a zero, então só vai sobrar m que multiplica g, né? Vezes aquele termo em parênteses. Então, mg, que multiplica mi raiz de 3 sobre 2 menos meio. E aí você pode notar que como mg é justamente a força-peso, né? Isso aqui é justamente a força-peso. Você pode notar que isso aqui, a força que eles têm que fazer neste caso, não é a metade da força-peso. Não é a metade da força necessária para levar realmente a caixa, né? Porque se eles querem carregar a caixa, é como se eles estivessem considerando que eles têm que vencer a força-peso, né? Então, como tem esse fator aqui, ó, como existe esse fator aqui, que é o fator referente ao atrito, o valor referente ao atrito faz com que a força necessária não seja exatamente a metade, mas sim aproximadamente a metade. A gente poderia considerar aproximadamente a metade dependendo do valor de mi, tá? Dependendo de quanto vale esse mi aqui, pode ser aproximadamente a metade, mas não necessariamente a metade. Na verdade, é bem diferente da metade. Então, não é a metade. Então, o Sheldon está errado.
Pois é, né? O Sheldon errando, quem diria? Mas existe uma situação em que o Sheldon acerta. Qual é essa situação? Em que a gente considera a superfície sem atrito. Que é uma inconsistência, né? Uma incoerência, porque a gente sabe que na vida real não existe uma superfície completamente sem atrito, né? E principalmente ali que eles estão numa escada de um prédio, é menos sem atrito ainda, né? Então, de fato, a questão de atrito zero realmente não tem, né? Mas se a gente considerasse uma situação em que o atrito é zero, né? O μ vai ser zero, então este termo aqui vai embora, o que vai sobrar é apenas menos mg sobre 2, que é exatamente metade da força-peso, tá? Então, a gente vai ter aqui justamente metade da força-peso. Esse sinal de menos aqui é justamente a orientação, tá? É referente à orientação. Então, você vai analisar isso aqui, você vai ver exatamente isso. Que, cara, o Sheldon ele só vai estar correto se a gente considerasse 1. Uma situação de força mínima. 2. A superfície é sem atrito. Como nenhuma das duas situações se aplica na vida real, né? Principalmente a parte do sem atrito, a força mínima ainda é possível, mas sem atrito não é. Então, não, o Sheldon não estava certo, tá? O Leonard estava mais próximo do resultado do que o Sheldon. Quem diria, né? Isso prova aí que não é porque o cara é físico teórico que ele é melhor do que um físico experimental, até porque isso aqui é um experimento, né? Então, na prática, eu acho que o físico experimental se saiu um pouquinho melhor do que o teórico, né? Enfim. E é isso. E aí? Quem você apostou que seria o vencedor desse embate entre Sheldon e Leonard? Você achou que era o Sheldon estava correto, né? Eu sei, muita gente acredita, né? Porque o cara tem umas tiradas muito boas, mas não, o Sheldon não estava correto dessa vez. Não estava correto. Na verdade, tem muitas vezes que o Sheldon não estava correto, mas essa aí é uma delas, tá bom? Então, tá aí respondido a questão do plano inclinado. Inclusive, fica aí como dica, né? Se você tá com dúvidas sobre como é que se resolve um problema de plano inclinado, tá aí. Resposta, né? Da solução para um problema de plano inclinado. Ok? É isso. Pessoal, não se esqueça de deixar o like, se inscreve se não for inscrito, ativa o sininho para não perder nada, considere se tornar membro aqui do canal, isso ajuda bastante, tá? Um valeu demais também ajuda. É sério, ajuda mesmo, tá? Hypem o vídeo. Isso também contribui para que o vídeo chegue a mais pessoas, ok? Dito isso, muito obrigado a todos. Tamo junto. E até.